Hoje eu trago para vocês uma pessoa que é referência em estruturação de fundos de investimentos, com mais de 400 produtos estruturados, certo, Alexandre? Certo, PH. É um prazer muito grande. Recebemos a visita hoje do João Peixoto, da Ouro Preto Investimentos, que vai nos dar hoje muitos e bons insights sobre, principalmente, os FDICs. Eu que agradeço. É uma satisfação participar aqui do MZ Podcast. Não percam, vai ser uma aula. Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer profissionais que são referências no mercado. Empresários para compartilhar um pouco do teu background, conhecimento e muita coisa nova para aprender sobre o mercado de capitais. Como sempre, eu nem vou chamar mais de parceiro, porque não joga comigo faz tempo. Eu estou aqui com o meu grande amigo Alexandre Trotto, tudo bem? Tudo bem, PH? Tudo ótimo, cara. Alguém muito especial hoje, João Peixoto, uma honra estar aqui contigo. Depois daquele nosso almoço, eu fiquei com o Alexandre, eu preciso convidá-lo aqui para ele compartilhar. Vocês vão ver como é incrível. Uma honra estar contigo. Obrigado mais uma vez, João. A honra é minha, que agradeço. O João, para quem não te conhece, se você puder só dar um pouquinho do teu background, depois a gente vai entrando um pouco na história aqui da tua jornada. PH, eu estudei Direito, né, na USP, né, que é lá com São Francisco. Fiz também Economia, fiz vários cursos, quase todos da USP, História. Mas eu brinco que eu só me deformei em Direito. Né? E por uma razão muito simples também, né? Era o que dava para ganhar dinheiro, né? Naquela época, pelo menos. História, Filosofia, os outros cursos não eram tão atraentes aí para ganhar dinheiro, né? E passei trabalhei em grande escritório, advocacia, empresas multinacionais, né? Depois montei meu escritório e comecei a advogar na área de mercado de capitais. Tá? E advoguei durante muito tempo para investidores, corretoras, e em determinado momento resolvi empreender no mercado de capitais montando a gestora, né? Já tem 15 anos, montei com um sócio, né? Somos 2 sócios fundadores da Ouro Preto, eu e o Turaço. O Turaço era mais mesmo da área economista, né? Então ele estava mais enfronhado mesmo ali no mercado financeiro, e eu mais do lado de fora estruturando fundos, né? E Turaça, ele foi da Concórdia, corretora, foi do Economos, né, que era um fundo de pensão, foi gestor, né? E estava trabalhando num grande family office, de uma família muito rica, e a gente resolveu aí fazer a Ouro Preto, fazer uma gestora de recursos independentes, né, de recursos de terceiros, que é algo que vai crescer absurdamente, está crescendo, vai crescer muito no Brasil. E a gente está falando, então, de uma jornada de 400 produtos e hoje mais de 12 bi. Os 400 foi ao longo da minha carreira ali, fazendo fundos de investimento, né? Criando fundos de investimento. Agora, na Ouro Preto, a gente tem cerca de 140 fundos. Perfeito. E mais ou menos uns 12 bi e meio lá, 13 bi sob gestão, né? E um pipeline pegando fogo para esse ano. Pegando fogo porque a nossa especialidade é FDIC, e o FDIC eu acredito que vai ser o tipo de fundo, né, a classe de fundo que mais vai crescer aí nos próximos anos. Mais que o público ainda desconhece, né, é pouco conhecido, mas vai se tornar talvez o fundo mais popular aí daqui a 2, 3 anos. Que beleza. Aí, pegando um gancho até no FDIC, eu queria entender um pouco, até para a nossa audiência também entender, que você pudesse falar de forma simples o que é um FDIC, que hoje muita gente não conhece o FDIC. É um fundo de quê? É um fundo que pode ser investido por pessoa jurídica e pessoa física, ou só jurídica? O FDIC é um fundo de investimentos que pode comprar créditos, tá? Você tem historicamente ali, você tem os FIFs, né? Você tem o fundo de renda fixa, o fundo multimercado, também podem comprar crédito. Mas eram créditos tradicionais, eram ativos financeiros, como debêntures ou papéis de emissão de banco, né? que eram os ativos de dívida tradicionais do mercado. O FDIC, ele amplia isso absurdamente, porque com o FDIC você pode comprar qualquer espécie de crédito, duplicata, CPR, CCBs, né? Qualquer título de crédito. Então, o FDIC trouxe para o mercado de capitais todo o universo do mercado de crédito, que estava muito restrito ao mercado bancário, né? Então, é uma revolução no mercado de crédito, no meu entender, né? Que é um processo de securitização de crédito. O FDIC é uma espécie de
jabuticaba, porque é uma coisa que existe só no Brasil desse jeito, né? Nos Estados Unidos, você tem papéis de dívida que são papéis de securitização, né? CDO, né? Tem vários papéis, né? Que são valores imobiliários, né? Você está captando recursos no mercado de capitais, emitindo valores imobiliários lastreados numa carteira de crédito. Perfeito. O FDIC, a diferença do fundo é que ele é uma coisa dinâmica. É possível fazer isso também nos Estados Unidos, né? Tem bastante liberdade. Só que aqui, cada fundo, né? Você tem diversas classes de fundo, todas reguladas pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, essa categoria de fundo é especialmente voltada para qualquer espécie de crédito. E pegando o que você também falou da relevância, assim, eu vi o teu otimismo olhando como um produto que deve ter uma crescente muito maior que os outros demais aqui do mercado. Qual que é as tuas maiores crenças aqui para ele? Obviamente tem a taxa de juros do Brasil, as empresas altamente endividadas. O que você vê aqui do horizonte do Brasil para os FDICs? Acontece. O fenômeno do FDIC, você está tendo uma desbancarização, né? O crédito está deixando de ser um crédito originado dentro dos bancos e indo para o mercado de capitais. E por que isso acontece? Por diversas razões, né? Eu costumo considerar que tem uns 4 tipos de clientes de FDIC. Tá? Um cliente que vai impulsionar muito esse mercado é que a gente chama de embedded finance, são as empresas querendo montar uma estrutura financeira, né? Ou porque elas querem ganhar dinheiro com aquela estrutura financeira. Dou um exemplo, o iFood. O iFood tem um FDIC, né? Então, ele quer ganhar dinheiro, por quê? Porque é o embedded finance, são finanças incorporadas, finanças embutidas, né? Dentro do negócio do iFood, né? Do core business, do negócio principal dele, ele vê que ele pode montar um banquinho, como se fosse um banco, um paralelo, né? Como se fosse uma estrutura para financiar os restaurantes, pode financiar os entregadores, quer dizer, financiar, dar crédito para os restaurantes, dar crédito para os entregadores. O próprio fluxo que ele vê do restaurante, ele já está antecipa. Então, outro exemplo que é mais esclarecedor ainda, você pega, no Brasil, você tem no passado, todas as montadoras de veículos, as grandes montadoras, montavam bancos. Tá? Então, por isso que você tem banco GM, banco Toyota, banco Honda, banco Mercedes, Volkswagen, banco Fiat, John Deere, né? Eles financiavam os carros, né? Financiavam os carros. Era o único jeito, porque era privativo, né? Você só podia... você tinha que montar um banco que é uma estrutura pesada, que tem um custo regulatório absurdo, né? Eu imagino assim, você ter que explicar... para a matriz, né? No Japão, né? Na Alemanha, né? Que você está montando um banco no Brasil, né? Está criando um banco no Brasil, porque é a única forma que você encontrou de fazer um financiamento próprio voltado só para a sua produção de veículos. Hoje, todas as montadoras estão montando FDIC, elas vão fazer FDIC. Em vez de abrir banco, faz um FDIC. Muito mais rápido, mais enxuto, mais transparente, tem mais governança, pode captar... Menos burocrático. 1000 vezes menos burocrático. Né? Menos custoso também. Menos custoso em todos os sentidos, né? Tributário, operacional, né? E você capta recursos no mercado de capitais, é muito mais fácil, né? Não tem... então, assim, centenas ou milhares de empresas, grandes empresas todas, né? vão querer fazer FDICs, né? E fora isso, tem aquelas pessoas, as fintechs, que vão fazer FDICs em vez de montar um banco, em vez de montar uma financeira, para fazer qualquer operação de crédito. E se você... agora, você pode notar também que os bancos, eles, assim, durante 200 anos, os bancos, eles originaram crédito e captaram recursos dentro das agências, tá? Uhum. Então, você pega os 5 maiores bancos, hoje tem uma concentração bancária gigante no Brasil, os 5 maiores bancos são bancos centenários, né? Bradesco está com quase 100 anos, o Santander tem 200 anos, o Banco do Brasil foi criado pelo Dom João VI, isso mesmo. Né? A Caixa Econômica por Dom Pedro II, né? Então, são bancos de 200 anos que, durante 200 anos, eles souberam fazer negócio no ambiente da agência, oferecendo investimento, um só produto, normalmente, né? Um investimento deles, um papel de emissão deles, um CDB, um RDB, e originando o crédito para aquelas pessoas que sentavam ali na frente deles, né? Só que isso mudou. Você viu, acho que o gráfico esses dias, eu vi um gráfico assim, da queda do número de fechamento de agências absurdo. Você vê, nos últimos 5 anos, aí você tinha, há 5 anos você tinha umas 22 mil agências bancárias, hoje tem 16 mil.
E a projeção é que dentro de uns 5, 6 anos haja só umas 5 mil agências bancárias, né? Porque não faz mais sentido a agência bancária, aquela agência bancária. Então, assim, o ambiente de negócio mudou. Agora vai ser na internet e isso também facilita. E o ambiente ficou muito mais fluido, muito mais fácil, né? O exemplo disso é o que eu chamo, se você comparar com a mídia, né? A melhor forma é você comparar com a mídia, né? O que aconteceu com a mídia. Você tinha toda a produção audiovisual era feita pela Rede Globo, isso há 5, 6 anos atrás, 7, 8 anos atrás. E hoje você tem dezenas de plataformas de streaming e dezenas de canais. Um deles é esse aqui. Né? Quer dizer, nós estamos fazendo aqui uma produção audiovisual, né, de uma forma descentralizada. Então, eu acredito que o crédito também vai se descentralizar dessa maneira. Então, a gente pode dizer que o FDIC veio ajudar a democratizar o crédito. De certa forma, sim. Né? De certa forma, sim. Democratizar a geração do crédito, né? A originação, acesso, tinha acesso a crédito. Eu não sou tão assim radical assim, porque assim não havia um grande também não há também um grande empecilho ali a pessoa montar entrar num banco, né? Uma conta, né? Os bancos brasileiros são muito presentes, né? Eles têm um número muito grande de clientes. É que o crédito ele mudou, o tipo de crédito ele mudou. E isso é que explica, João, o crescimento de gestoras no Brasil. Se a gente fizer uma comparação com o número de bancos, crescimento de gestoras... Não, as gestoras, o que acontece? Todo banco ele é um gestor de recursos terceiros. Isso é a definição do que é banco. Isso na lei que criou o Sistema Financeiro Nacional em 64. Todo banco, o que ele faz? Ele gere recursos de terceiro. Só que ele gera de que forma? Ele pega o dinheiro emprestado, né? E no mercado de capitais, o investidor está investindo diretamente, né? Não tem... O banco faz uma operação... Todo o dinheiro que você coloca no banco, quando você abre uma conta corrente, é considerado um empréstimo que você fez para o banco. Só que mas o cliente não sabe para onde vai esse dinheiro. Não sabe para onde vai esse dinheiro. Ou então, quando você compra, exatamente, o banco faz o que quiser com o dinheiro. A diferença no mercado de capitais é que o cliente sabe, quando ele compra uma debênture, ele sabe para onde é que essa debênture, o que a empresa vai fazer e por que ela está captando aquelas debêntures. Se ele investe num FDIC, num fundo imobiliário, num fundo de ações, ele sabe, né? Ou se ele compra ações no mercado. Então, assim, agora, as gestoras independentes de recursos é um negócio recente no Brasil. Isso foi autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários lá no final da década de 80. As primeiras gestoras apareceram no final da década de 80. Então, o que a gente está vendo agora é a ascensão do mercado de capitais, né, por meio de gestoras de recursos. Todo ano... 1.100 gestoras. Já tem 1.100 gestoras. No passado, eu até brinco que sempre houve um número muito grande de abertura de gestoras, mas sempre fechava um número também considerável. Alta mortalidade? Alta mortalidade, porque as gestoras eram gestoras antes de fundos de investimento do chamado FIF hoje, né, que é o Fundo Multimercado, o Fundo de Ações e o Fundo de Renda Fixa. Tá? E era muito difícil você sobreviver com esse tipo de fundo. Hoje, com o FDIC vai ser muito mais fácil, com o fundo imobiliário, com o FIP, né? E as gestoras vão se especializar muito mais. Então, vai ter gestora de venture capital, só de fundos de participações, gestora só de fundo imobiliário, gestoras mais de FDICs, né? E vai ser muito mais fácil para essas gestoras sobreviverem. E também tem um outro fator também, tem um outro negócio que mudou também completamente, né? São duas coisas que estão transformando o mercado financeiro, né? Que vai impulsionar, que vai tirar o mercado financeiro um pouco das mãos dos bancos e levar para o mercado de capitais. Né? Claro que os bancos vão participar, porque vão comprar, né? De alguma forma. Porque eles também estão no mercado de capitais. Eles também estão no mercado de capitais, mas uma das coisas é a criação das plataformas de investimentos, né? Então, João, e voltando ainda nesse ponto do FDIC, que cuidados um investidor deve ter, ele deve analisar antes de entrar num fundo, num FDIC? Alexandre, isso é complicadíssimo, porque cada FDIC é um bicho totalmente diferente. Então, assim, as pessoas sempre me perguntam, uma coisa é certa, ele vai ter rentabilidade. Eu digo assim, em relação ao risco. Ele vai ter, exatamente isso. Ele vai conseguir ter uma oferta de rentabilidades maiores, né? Bem maior do que o que hoje ele consegue, né? Porque o FDIC, o que é? Em sua maioria, é um crédito privado,
né? Então, você tem um título público no Brasil, uma renda fixa, que ela já vence, né, a renda variável ao longo dos anos, se você comparar, né, porque no Brasil, historicamente, a taxa de juros sempre foi altíssima. Tanto é que o Brasil é considerado um país de rentista, né? Os ricos vivem, pode ficar no título público. Só que o crédito privado, ele ainda dá uma rentabilidade maior, claro, porque você tem que dar uma rentabilidade maior, né? Se o título público dá uma rentabilidade de 15% ao ano, o crédito privado vai ter que dar 20%. Tá? E é isso que o investidor espera. Então, você vai ter uma rentabilidade maior. Agora, o risco vai acompanhar isso. Você vai ter muito risco, porque você vai ter uma pulverização de fundos e fundos ali. Vai ser muito difícil para o investidor entender esse risco. Tá? Agora, aí você tem os assessores de investimento, você tem os consultores de investimento, os gestores, né? Ele pode investir num fundo que vai investir em outros FDICs, em outros papéis de crédito, né? Então, tem muito mecanismo também, mas para aquele investidor que queira estudar e entender o que está fazendo. Agora, se ele realmente não entender nada, é melhor ele investir naquilo que ele entende, tá? Eu acho que né? Melhor caminho. É o melhor caminho. Mas eu acho que o FDIC vai ser muito atraente, porque quando a taxa de juros baixar, e vai ter que baixar, né? Aí esse gap, essa diferença entre a rentabilidade do crédito privado e a rentabilidade do título público vai ser muito maior, né? Muito maior. Que quando a taxa de juros estava 2%, o nosso FDIC estava 500% do CDI, 500%, 600% do CDI. Que é o que tem que dar, que é a diferença, né? No mundo ideal, você teria uma inflação de 2%, né? Tem um pouquinho de inflação ali, um pouquinho de inflação é uma coisa boa para a economia, não vamos entrar muito nisso, mas você teria uma taxa de juros um pouquinho acima da inflação, né? No mundo ideal seria 2% de inflação, 3% a taxa de juros, 4% a taxa de juros. Para remunerar e o crédito privado seria 3 vezes isso. Que seria o prêmio do risco e faria todo sentido para o mercado. O crédito privado estaria dando 10%, 12%, o prêmio de risco, exatamente. Isso que vai acontecer se o Brasil for para o rumo certo e tiver estabilidade fiscal e econômica, né? Uma dúvida minha, João. A 179 aqui da CVM, você acha que essa transparência vai... 175, né? 175, que é dos fundos. Dos fundos. Você acha que vai mudar muito o jogo, essa transparência aqui dos FIIs? Tem um 179 que é dos assessores distribuidores, tá certo. Eu confundi as duas. Olha, isso aí tem uma briga, né, no mercado dos assessores de investimento, né, que são os assessores de investimento que captam nas plataformas, né? Hoje são tanto para XP como BTG, né, em sua maioria ali, que são as maiores plataformas ali. E tem uma briga que é se eles vão cobrar o fee commission ou fee base, né? O fee commission é o investidor não saberia se estaria recebendo uma comissão de quem está vendendo o valor imobiliário. Como é hoje? Né? Hoje basicamente é isso. Só que você tem um consultor que não pode receber o fee commission e ele tem que receber o fee base, né? Mas quem mais é atuante nesse mercado de distribuição de valores imobiliários são os assessores de investimentos. Perfeito. Que sempre receberam fee commission, né? Ou seja, uma comissão em cima do produto, que aí tem um certo conflito de interesse, mas o problema é que o brasileiro ele não gosta de pagar o percentual, né, para ter um assessor de investimento, né? Só que hoje, pelas regras da CVM, o assessor é obrigado a revelar quanto que ele está recebendo. E aí, se o assessor revelar que ele está recebendo, por exemplo, 2%, 3% num produto que ele está vendendo, né, certamente isso vai gerar uma certa estranheza ali para o investidor. Então, a tendência é que o que seja cobrado o fee base, né, que é você cobrar um percentual do investidor, né, um valor em cima do volume da carteira ali, né, que você da consultoria que você está dando para ele ou dos produtos que você vendeu para ele. Então, isso vai reduzir talvez a renda, o que já está baixo, né, o ROA, né, o rendimento dos assessores, mas também dá uma certa regularidade, dá mais
uma previsibilidade de vencimento, porque isso aí, em geral, o fee-based é um recebimento mensal, né? Ele vai ter. Muitas wealths já faziam, as grandes wealths já faziam esse formato, né? Nos Estados Unidos todo funciona. Uma outra coisa que muitos estão fazendo é criando gestoras para fazer carteiras administradas, né? Que aí é mais palatável para o investidor quando ele entrega e você faz essa gestão de carteira. Então, tem muitos escritórios que estão montando gestoras de investimento para fazer a gestão de carteiras administradas. Entendi. Né? No nosso caso, a gente é gestora mais de fundos de investimento, né? João, e quando que você fundou a Ouro Preto? Fundei em 2010, mas eu estou nesse mercado de 2010, na verdade, eu fiz o contrato social, né? Até sair o primeiro fundo, saiu em 2011. Né? Então, tem 24 anos. Não, 14 anos. 15 anos, A gente comemorou os 15 anos por causa da data da fundação, mas, na verdade, a coisa começou mesmo quase um ano depois, porque você tinha que fazer o registro na CVM, na Ambima, tem todo um processo de know your customer lá, né, das administradoras para aceitar a gestora, você tem que fazer o fundo, então esse processo demora um pouquinho. Em 14 anos é pouco tempo, vocês conseguiram chegar a um tamanho, 12 bi sobre gestão. Qual foi o segredo? Qual foi o diferencial que você utilizou, sua estratégia para esse crescimento tão rápido? Eu acho que a gente estava no produto certo, o produto que vai crescer, né? A gente está pioneiro nesse. Se fosse multimercado, a gente estava falando diferente. Tanto é que quando a gente começou a fazer os fundos estruturados, FDIC, né? O fundo multimercado que era o melhor negócio, né? Até hoje eu acho que o mercado de gestoras ainda, assim, o mercado, assim, o exemplo de sucesso de gestoras que realmente ganharam dinheiro são o Luiz Stuberg, do Verde, o Márcio Appel, né, da ADA, né, da SPX, o Rogério, que eram fundos multimercados, né? Fundos multimercados, com pessoas que ganharam bastante dinheiro ainda. Acho que no mercado de FDIC não deu tanto dinheiro para as gestoras ainda. Mas acho que vai dar, entendeu? Porque é um mercado muito promissor. Acho que vem muito o que você falou de você entender os movimentos, sinais do mercado e ver qual que é o produto que tem o maior fit. Tudo está indicando que o FDIC vai ser um dos produtos com maior fit para o mercado brasileiro. E pegando essa palavra e falando de futurologia, eu não gosto de falar, mas pelo menos para pegar tua opinião, o que você está vendo de Brasil aqui no horizonte curto, assim, olhando aqui 12 meses? Eu acho que o Brasil, desde 88, né, desde 85, está no caminho errado, né? E social-democracia e socialismo, né? Eu mesmo, quando era na faculdade, eu era socialista, porque era impossível você passar por uma faculdade pública sem ser socialista, mas eu era mais um anarquista ali, na época que os anarquistas eram de esquerda, né? Hoje os anarquistas são anarcocapitalistas. Eu acho até engraçado, porque são todos de direita, os anarquistas. Na minha época, todos os anarquistas eram de esquerda, né? Porque você estava lutando contra o status quo ali. Mas o fato é que a esquerda tomou conta do mundo, né? Social-democracia ou a esquerda mais socialista mesmo, mais radical, mais marxista, e fracassou, né? Em todo lugar você vê que o negócio realmente não funciona, né? Porque é difícil, porque é uma grande ilusão, né? É quase uma religião, uma grande ilusão. Então é muito difícil para o socialista abdicar dessa ilusão, principalmente se ele for um ateu que perdeu a crença na religião verdadeira ali, né? E eu acho que o Brasil está nesse caminho, é um caminho do buraco, né? Você vê a Cuba, né? Eu lembro que eu também, uma das coisas que eu tenho, uma editora de livros, a gente conversou aquele dia, né? Estou aguardando o nosso presente aqui. Eu editei um livro que era exatamente de um casal francês, né? Chama Denis Rousseau que moraram durante algum tempo como correspondente da Agence France Presse, né? Em Cuba, durante muito tempo. E
e descrevem tudo, todo o dia a dia, os discursos intermináveis do Fidel Castro, discussão durante 12 horas, 16 horas, né, um negócio cansativo, e a economia só indo para o buraco, e hoje você vê que nem luz o pessoal tem em Cuba, né? Hoje nem se noticia aqui. Mas durante todo esse período eu ouvi dos meus amigos, né, socialistas aí de vários matizes, do PCdoB, do PCB, né, que Cuba era um negócio maravilhoso, que sempre foi uma mentira, né? As pessoas até hoje mentem, né, dizendo que havia liberdade, sendo que nunca houve. Você está vendo todo mundo, né? Você não vê ninguém nunca saindo de Miami e tentando ir para Cuba, e você vê, né, todo mundo fugindo de Cuba, até a filha do Fidel Castro, né, fugiu, né? Então, assim, é um show de horrores. E Brasil, desde a Constituição, foi toda uma inspiração socialista, né? E nós estamos aí com social-democracia e um socialismo antimarxista há muitos anos. Eu, quando eu lembro do discurso, do primeiro discurso como é que é o cara que pegou o lugar do Tancredo, como é que ele chama? O Sarney. Né? O Sarney que assumiu o lugar do Tancredo. Eu lembro que ele fez um discurso e pela primeira vez eu ouvi uma pessoa falar brasileiros e brasileiras. Aí já estava a cultura woke ali implantada, né? Era o começo, né? Era um embrião da cultura woke. Achei estranho. Mas não era só brasileiros, né? Sempre me ensinaram na escola que era para os dois gêneros, né? Aí eu falei, não, brasileiros, tem que falar brasileiros e brasileiras, né? Já era estranho, já era um sintoma do que viria mais recente aí nos Estados Unidos, era que talvez ele nem soubesse disso, ele nem entendia muito disso, e o lema era tudo pelo social. Eu falava, cara, mas todo governo não é pelo social, né? Também, né? Todo governo... Não conheço nenhum governo que seja por um indivíduo só, né? Assim, né? Tudo bem, só a ditadura, né? Pelo social. Então, por que você tinha tudo pelo social? Significa isso que você está vendo aí, né? Gastar, né? Até destruir a economia e depois empobrecer todo mundo, que é o que está acontecendo. Hoje o Brasil é um país que eu falo que é um país de parasitas, né? Assim, todo mundo quer viver às custas do Estado, ou seja, que na verdade o Estado, não existe o dinheiro do Estado, existe o dinheiro do contribuinte. Poucas pessoas estão contribuindo com impostos, né? Como dizia a Margaret Thatcher, né? Não existe o dinheiro do Estado, existe o dinheiro do contribuinte. Então você tem um número muito pequeno de contribuintes e todo mundo ali, né? 40 milhões de aposentados, né? Que é a ilusão de que os velhos vão tudo viver às custas do trabalho do jovem, sendo que o jovem no Brasil se aposentava com 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? Hoje eu estava vendo que a Dinamarca passou a idade mínima para 70 anos. A Dinamarca? Dinamarca é socialista para caramba, né? Tem um dos maiores impostos do mundo, passou para 70 anos, né? Por quê? Porque está vendo que a população está velha e não tem como bancar, né? E no Brasil não se enxerga isso, né? A gente vai quebrar agora em 2027, daqui a pouco é tudo, né? Aí você vê o pobre fica no Bolsa Família, o rico fica na renda na renda fixa, né? Na renda fixa. Aí você tem um desinteresse do empresário, né? De empreender. Assim, e é o cara punido, né? O cara que trabalha, seja ele um empresário ou trabalhador mesmo, assalariado, é o cara que é punido, né? Assim, que tem que pagar uma conta, né? Tem que pagar ou seja, é um cara trabalhando para 5 não fazendo nada, né? 5 vivendo do Bolsa Família, ou está aposentado, né? Você vê, olha o número de gente que está no Bolsa Família, né? 50 milhões no Bolsa Família, 50 milhões aposentados, e o governo Lula, qual que é o projeto dele? É criar mais benefícios fiscais, né? Mas você acredita, João, sou um cara bem otimista, eu sou muito doido nisso. Mas você acredita apesar de a gente não fazer um bom trabalho de casa, ser um aluno muito ruim, o mundo hoje está voltando talvez para entrar muito capital no Brasil, muito capital estrangeiro no Brasil. Não está. O Brasil está fora do radar. O Brasil não tem eficiência, por exemplo. O Brasil você vê, justiça do trabalho, uma coisa, carga tributária, insegurança em todos os sentidos, né? O Brasil é um país de 50 mil assassinatos, o Supremo está preocupado com outras coisas, né? 50 mil assassinatos por ano, então violência absurda, né? Tem cidade no Rio de Janeiro que você não pode nem sair na rua, um turista aqui... De baixa taxa de juros americana,
um dinheiro não viria migrando para o Brasil? Não. Não. O Brasil simplesmente saiu, porque o Brasil é ineficiente. Já tá A fora do economia radar. ineficiente está fora do radar. Saiu definitivamente. Nem o investidor não vem atrás da renda fixa. Não vem, Não vem, porque hoje nos Estados Unidos você ganha 8% em dólar, fácil. Hoje você ganha, né? Com a taxa dos Estados Unidos, 8%, 9%. Para a gente entregar 8%, 9% em dólar, o real só se desvalorizando, é quase impossível. E pegando esse gancho, assim, qual que é não é mágica, mas qual estratégia vocês utilizam para equilibrar essa questão de segurança, retorno, inovação dos produtos dentro da Ouro? Porque essa você que é o maestro aqui dessa... Para a gente ali, tá tranquilo, né? Eu estou falando da economia como um todo, né? Eu estou ali do lado bom, né? O mercado financeiro é um negócio que funciona, é eficiente, né? O mercado bancário é elogiado no mundo todo, você tem bons profissionais, né? Então, é o lado bom da economia, também não é um lado também que exija tanta criatividade, né? Agora, o triste é ver a indústria, né? A indústria brasileira acabou, né? O Brasil passou por um processo de desindustrialização absurda. Faculdades também, você vê as faculdades também pioraram muito, né? Viraram cabide de emprego, né? As faculdades públicas, né? E as particulares não ocuparam o espaço assim em termos de excelência, né? De excelência. Então, as faculdades particulares só ficam lá querendo ganhar algum dinheiro, cada vez cobrando menos, né? Quem fosse para esse lado não tinha o glamour, não era... Quando eu sou um cara meio velho já. Quando eu fiz a faculdade, o maior escritório era o Piero Neto. Sim. Tinha 60 advogados só. Uau! Hoje você tem escritórios aí no Brasil com 3 mil advogados, né? E naquela época o maior escritório... força vai trabalhista, né? Naquela época o maior escritório era um escritório que tinha em Chicago 2 mil advogados, que a gente falava, nossa, 2 mil advogados. Hoje no Brasil deve estar cheio de escritórios com 3 mil advogados por causa dessa... que é outro aspecto do Brasil também. Quer dizer, o Brasil é um país que incentiva a disputa judicial, né? Assim, nos Estados Unidos você tem a disputa judicial, os Estados Unidos também incentiva, só que é caro. É caro. Então, é caro para quem entra, para quem... É caro para quem participa. Então, o pobre desiste. Né? Ele sabe, não vou brigar porque não vou conseguir, não vou aguentar. Se eu perder, vou pagar caro. Aqui a briga é bancada pelo Estado. O Estado estimula, né? Coloca lá um dativo, coloca lá, né? Arruma um jeito, a OAB dá um jeito de se dar um advogado, então você tem todo um estímulo para você litigar, né, de coisas bobas. Então você tem também assim, milhões de ações judiciais para uma estrutura que não dá vazão, né? Então, dar um exemplo aqui chocante. Eu tenho um inventário há 30 anos na justiça. 30 anos. Não faz sentido. Não deveria. Da época que eu me deformei. Não faz sentido. Eu estava com mais umas 7 perguntas aqui para entrar na estratégia da Ouro. Já estouramos o tempo. Eu te pedi 2 coisas. Uma para a gente marcar mais uma rodada juntos. Vamos. Pegar a tua agenda, que eu peço já desculpa, mas já vou te pedindo ao vivo, porque assim você não consegue negar para a gente estar junto. E a outra, eu sei que você tem alguns hobbies, vamos pegar um hobby muito saudável seu, que é a leitura. Para quem tem você como uma referência no mercado, já me falaram até alguns amigos que você está com a máquina de FDICs do Brasil, e então você tem uma reputação que te segue aqui com muito orgulho. Se você puder dar uma sugestão de um livro e um conselho para quem te admira, o que você falaria aqui? Eu sei que livro talvez seja mais difícil que o conselho. O livro depende do tema. Depende do leitor ali, né? Se for, eu acho que é fundamental você ler bons livros de literatura, né? Que é a autocultura, que é a alta literatura. Então, leia Dostoiévski, tá? E Yakov Wasserman. Dostoiévski é o maior escritor do século XIX e o Yakov Wasserman é o maior escritor do século XX. Então, leia esses livros, né? Tem muita literatura de qualidade, aí, boa literatura. E em matéria de política, saia desses livros aí que formaram a geração anterior, aí, que são os livros esses livros de esquerda populares, né?
E começa a ler outros livros. Por exemplo, eu mesmo editei um livro chamado Do Pouvoir, que é O Poder, do Bertrand de Juvenel, que eu considero o melhor livro de ciência política do século XX também. Ele simplesmente explica por que o poder sempre se concentra. Nossa. Ou seja, como não há solução para o mundo. Né? Ele vai sempre... O poder ele sempre tende a se concentrar. Né? E isso é um negócio perigosíssimo. Por isso que a grande sacada americana, você vê, que já está se perdendo aí, foi criar limites para o poder americano. Toda a fundação dos Estados Unidos foi baseada nisso. Né? Você tem os Federalist Papers, né? Que são os papéis federalistas, mas você tinha os antifederalistas, que a grande parte não queria nem criar os Estados Unidos, na época, né? que as colônias ali montaram os Estados Unidos. Você tinha metade da população, metade eles não queriam, porque exatamente que eles temiam que ia virar uma Inglaterra, né? Com um rei, né? Concentrado. Mas mesmo assim, aqueles que o criaram todo, né? Então hoje a gente vê claramente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a Constituição não permite que você legisle sobre imprensa, né? Você não pode legislar sobre religião, sobre imprensa, você não pode legislar, né? Não pode nem, entendeu? E a liberdade, né, que a gente está discutindo aqui agora, hoje, né? A liberdade de expressão, né? Como é que é a palavra exata? Que é exatamente nos Estados Unidos que é fundamental, né? Então, todas aquelas liberdades que dão poder para o indivíduo, né, de taxar, mas mesmo assim você vê que os Estados Unidos hoje é muito mais parecido com a Europa, né? Assim, mesmo assim, os Estados Unidos tende a se desvirtuar, não vai demorar muito para que os Estados Unidos também, daqui a pouco o mundo todo vai virar uma ditadura, os países todos tendem a virar uma ditadura. No Brasil, a concentração do poder é uma coisa absurda, né? Por exemplo, se você imaginar, se você pensar que hoje o empresário ele emite a nota fiscal que ele emite, quem emite na verdade é a Secretaria da Fazenda. Ele não tem nem controle. E daqui a pouco, quando vier o Drex, ele não vai ter nem controle sobre a movimentação financeira. Hoje você já não tem mais controle nenhum, né? Então o Estado sabe quanto que você emitiu, que você fez. No futuro... Até as mudanças com a DOF, você tem muita coisa aqui que pode levantar uma discussão grande. O poder do Bertrand de Juvenel, ele é interessante, porque ele fala assim, o poder tende a se concentrar. Sempre, todas as épocas, né? Mas você fala, por que hoje a ameaça é pior? Porque no passado, né, você tinha déspotas, você tinha tiranos terríveis, né? Claro. Pega um Stalin, né? Você pega... chega em Roma, né? Você pode pegar um César mesmo, Augusto, Nero, são tiranos, né? Gengis Khan, né? São grandes tiranos. Só que eles não tinham meios, né, que a tecnologia vai dar hoje para exercer sua tirania. Né? Então, mesmo assim, eram terríveis tiranos, mas demorava para ele exercer o seu poder. Hoje, você pega... inteligência artificial. Hoje o Xi Jinping, ele te caça em qualquer lugar da China, onde você estiver, ele sabe, né? Eu com a inteligência artificial, então, ele vai saber quem o criticou em qualquer lugar, dos 1 bilhão e 500 milhões, 400 milhões de chineses. Se alguém falar alguma coisa do Xi Jinping... Ele vai saber quem é o endereço. Ele vai saber quem é o endereço e já manda para a cadeia. João, então você me permite, eu vou ver um espaço na tua agenda para a gente estar junto mais uma. Legal. Eu estava ansioso por esse bate-papo, adorei aquele almoço nosso. Só queria te agradecer pelo teu tempo, tua jornada de empresário aqui já passou nesses 14 anos, não só 14 anos com a Ouro, né, mas de tantas mudanças do Brasil, e segue a resiliência aqui, segue o empresariado. E obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui conosco, tá? Eu que agradeço. Então, obrigado pela aula, aprendemos mais sobre o FDIC, cada dia a gente aprende mais um pouco. Muito obrigado aí por sua visão de mundo e de Brasil. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente. Aguarde, siga nosso aqui. Até a próxima.